Pessoal, chegou a hora da gente analisar todos esses fatos, né, de hoje e também da semana, estamos aí no meio da semana. Para isso, eu converso por videochamada com o cientista político Márcio Coimbra, que é da Fundação da Liberdade Econômica. Professor, uma ótima tarde, tudo bem? Tudo bem, uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês no Metrópolis. Prazer é todo nosso, professor. Bom, já quero começar perguntando como que o senhor vê esse dia do presidente eleito Lula, buscando aí, né, os presidentes dos outros poderes. Ele encontrou Lira, Pacheco e também ministros do STF. Eu acho que é um dia muito tranquilo e de retomada de normalidade institucional no Brasil. O Brasil viveu durante muito tempo sob o jugo de nós estarmos em tensão entre os poderes. E o que o Brasil precisa para avançar, a gente sabe, é harmonia entre os poderes. Uma vez que o Brasil precisa de reformas e ele precisa de conversa. A gente sabe que a boa política ela é feita de conciliação, de entendimento, de diálogo, exatamente elementos que estavam faltando na República Brasileira há pouco tempo atrás. A gente vê com esse distensionamento entre os poderes, ou seja, conversa de Arthur Lira com Rodrigo Pacheco, com o presidente eleito Lula, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós vemos o retorno de uma normalidade institucional para o Brasil. E isso é muito bom, porque aponta para a tranquilidade dos mercados, tranquilidade das relações, e é exatamente isso que o Brasil precisa para avançar. Então eu vejo como muito positiva esta primeira visita do presidente eleito a Brasília. Perfeito. Agora, professor, esse primeiro desafio, né, o de se aprovar algum mecanismo que garanta a continuidade do pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família, ah, pela tua análise, está sendo conduzido de maneira acertada? Acredito que sim, porque isso precisa passar por um entendimento entre todos os poderes. Não necessariamente isso precisa ser uma decisão somente do Poder Executivo. É claro que a gente sabe que o Poder Executivo tem uma força importante no intuito de impulsionar agendas que são importantes. Porém, nós sabemos também que parte importante do orçamento hoje está com o Congresso Nacional. E, portanto, esse entendimento entre Congresso e Poder Executivo é fundamental para essa agenda poder avançar, especialmente essa agenda do auxílio, que vai passar a se chamar novamente Bolsa Família. Ou seja, é necessário que você tenha harmonia entre a Câmara dos Deputados, especialmente, e o novo governo, para saber que saída eles vão encontrar para realizar esse pagamento. Já se falou, por exemplo, que despesas sociais estariam em um extra-teto. Esta pode ser uma das formas de se encontrar uma saída para o pagamento do auxílio. Porém, ainda acredito que teremos muitas discussões nesse sentido e acredito que mais do que isso, sabe, a gente vai ter um acerto conjunto entre Palácio do Planalto e especialmente a Câmara dos Deputados sobre a solução que vai ser arranjada para o pagamento desse auxílio. Isso é o que vamos acompanhar, né, professor? Agora, eu também gostaria de te ouvir, porque a impressão que dá é que a maior parte daqueles partidos que fizeram ali parte da base do apoio do governo Bolsonaro está disposta a aderir ao governo Lula. O que que explica isso? A ideologia das legendas importa menos do que os benefícios obtidos em caso de apoio? Olha, você foi num caminho já que me ajuda a construir essa resposta. Na verdade, a gente tem pouca ideologia nos partidos brasileiros, especialmente no Centrão. No Centrão, nós temos mais uma ocupação de poder. E essa ocupação de poder, ela é pendular, ou seja, ela vai de governo em governo. Não importa se ele é de direita ou de esquerda, o Centrão está ali sempre disposto a alugar o seu apoio em troca de presença no governo
para a sustentação da base aliada. Então, o que a gente vai ver? Esta base do Centrão, que apoiou o Fernando Henrique, ela apoiou também Lula no primeiro mandato, no segundo mandato, apoiou Dilma nos seus mandatos, apoiou Michel Temer, apoiou Bolsonaro e apoiará Lula nesse seu terceiro mandato. É simplesmente um jogo de xadrez e ocupação de espaços. O presidente eleito já sinalizou que ele terá mais de 30 ministérios. E esse jogo de poder começa a ficar mais fácil de ser acomodado com todos esses ministérios, trazendo para perto do governo exatamente essas legendas que, para emprestar o seu apoio, não é necessário ideologia, mas cargos, recursos e uma forma de eles se relacionarem com o governo que passa além da agenda, que passa por um apoio que nós chamamos no Congresso de um apoio fisiológico. Dúvidas, né? Todo mundo quer estar dentro do governo, quem já faz parte não quer sair e quem está fora quer entrar, né, professor? Agora também gostaria de te ouvir sobre um assunto polêmico também. O senhor viu o relatório do Ministério da Defesa, né, sobre a auditoria nas urnas durante a última eleição. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião ela vai muito no sentido da mesma opinião do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse que não há nenhuma denúncia de fraude, que as eleições são limpas no Brasil e que o silêncio do presidente não é assunto da alçada dele. Ele, como um general da reserva, alguém que está à direita do cenário político, de um partido aliado do presidente da República, sendo o vice-presidente da República, eu acho que fica muito claro de que nós não teremos tensionamento nesse sentido. O presidente Bolsonaro pode até vir a usar este relatório para tentar criar algum tipo de desconforto. Mas o mais importante é que os governos estrangeiros já reconheceram o governo eleito, as instituições brasileiras, o Supremo, o Congresso Nacional, já reconheceu o governo eleito, a OEA e todos os observadores internacionais disseram que o Brasil teve eleições limpas, então eu não acredito que exista espaço para avançar com qualquer questionamento das eleições, até porque os militares não possuem constitucionalmente um poder moderador. Os militares têm uma posição e uma função no Estado que não se confunde com a moderação entre os poderes e muito menos qualquer ingerência em processo eleitoral. Então, não sendo de sua alçada, acredito que seja um relatório que pode vir a ser usado pelo presidente Jair Bolsonaro, porém, como o vice-presidente Hamilton Mourão ressaltou, é algo que não deve trazer instabilidade institucional para o nosso país nesse momento pós-eleitoral. Certo, professor. Lembrando então o pessoal que acompanha aqui o Boletim Metrópolis segunda edição, a expectativa, a promessa, né, é de que esse relatório do Ministério da Defesa seja divulgado ainda hoje. Por enquanto, nossa equipe está aqui de olho. Por enquanto, não temos nada, né? Por enquanto, nenhuma divulgação de relatório, enfim. Quero já te agradecer muito, Márcio Coimbra, cientista político da Fundação da Liberdade Econômica. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, uma honra e uma satisfação enorme estar aqui no Metrópolis contigo e toda essa grande audiência. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Até a próxima.